A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós nesse momento. A gente está aqui para alegrar o seu coração, para falar um pouquinho do amor de Deus com você nesse dia, através desse canal. O objetivo desse canal é único e exclusivamente abençoar a sua vida. Esse canal ele tem como intuito ser uma boca de Deus no seu coração. Não o eu, pastor Oswaldo Júnior, não, o eu não. Mas o Espírito Santo ser com você nesses dias, a cada momento que você nos acompanha, de forma que a sua vida seja edificada. E hoje eu quero trazer uma reflexão com o título Socorro, Esperança e Convicção, baseada no Salmo 121, versos 1 e 2, onde o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No livro de Êxodo, na verdade, todo o Êxodo é marcado como um fato histórico, não somente na vida do povo de Deus, mas também na vida da humanidade. No Êxodo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele é marcado numa nova manifestação ao seu povo. A gente vê um Deus que ele diz para Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a casa de teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Então, a partir desse momento, a gente vê um Deus presente, um Deus que dirige, um Deus que guia, um Deus que vem até Abraão e se manifesta e se revela, um Deus que ele vem à tenda de Abraão, ele mostra para Abraão, conta estrelas, e se é que o podes, isso lhe foi imputado por justiça. Então esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é marcado por esse tipo de manifestação. No entanto, quando o povo sai do Egito, sendo liberto por Moisés, eles começam a sua trajetória no deserto e chegam no Monte Sinai. Quando o povo chega no Monte Sinai, tem início ali de uma nova tradição, ou uma nova prática na vida do povo de Deus. A vinculação a um lugar que testifica e mostra o nome do Senhor Deus, um Deus que mora ou se revela no monte. No livro de Êxodo, Deus revela a si mesmo e a sua vontade no monte. A sua palavra de promessa é revelada no monte. A gente vê ali capítulo 3 e capítulo 4 de Êxodo, quando Deus aparece para Moisés numa sarça, se revela como um Deus que está atendendo o clamor de um povo e levantando Moisés para ser o libertador desse povo. A gente vê essa ação salvadora de Deus no capítulo 14, na vitória sobre uma guerra que ele tem. A gente vê também um Deus que ajuda nas situações de aflição. Capítulo 15, a gente vê ali o cântico de Miriam. A gente vê um Deus que revela ao povo e estabelece uma legislação, que é o que nós chamamos como lei e que muita gente resume nos 10 mandamentos, mas que na verdade é muito mais que os 10 mandamentos. A gente vê essa sequência a partir do capítulo 19, e aí vem o 20 com os 10 mandamentos e todo o curso dessa manifestação de Deus no monte, na vida de Moisés, trazendo a lei, até o capítulo 32. Então, o Sinai se torna especificamente como lugar da fundamentação e do relacionamento entre Deus e seu povo. O profeta Jeremias, ele também traz algo muito significativo e que entendemos fazer parte do dia a dia do povo de Israel, quando ele ratifica ainda mais essa fala do salmista do Salmo 121, em elevar os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Jeremias ele nos diz no livro de Lamentações, no capítulo 3, verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, a memória é o coração, é a sede da natureza interior da pessoa, de onde procede, como Jesus diz, os bons e os maus desígnios. E a esperança se refere a uma espera que poderia ser dolorosa, como a dor de parto, ou seja, a mulher está ali esperando
um filho e ela tem aquela dor, mas a dor é superada pela alegria, pela esperança de ter em seus braços uma criança. E Jeremias depois ele harmoniza essa esperança, o que me pode dar esperança, no verso 25, quando ele diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, elevar os olhos para os montes é, primeiramente, buscar uma forma de referência na história que o motive a permanecer firme no propósito. É também um clamor em silêncio a Deus por uma intervenção divina. Como tem um dito popular que diz: os olhos falam mais do que palavras. Há momentos em que não conseguimos expressar em palavras o que se passa dentro do nosso coração. Neste caso, o elevar os olhos para os montes é um clamor em silêncio, com a certeza de que será ouvido. Para isso, o salmista busca na história do povo de Deus. A fé dos judeus ela foi construída e conservada por vários séculos através de relatos passados pelos mais velhos, os anciãos. Deuteronômio 6, verso 7 e verso 9, diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Ou seja, era uma ação pedagógica. Como havia pedagogia no seio familiar de aprender acerca dos feitos de Deus em casa, através dos anciãos, dos mais velhos. Estar diante do monte, ou diante dos montes, exigia do salmista literalmente o viver a fé no Senhor que ele aprendera desde a sua tenra infância. Ou seja, é colocar em prática o que lhe foi passado pelos seus ancestrais. Nós somos desafiados em praticar a nossa fé diariamente. Quando somos acometidos de situação em que não há outro recurso senão o Senhor. Isso exigirá de nós uma dependência total e restrita de Deus. E principalmente, preste atenção nisso, principalmente um equilíbrio entre razão, emoção e fé. Como assim? A razão é o que detém o meu conhecimento. É na razão que eu tenho a certeza, baseada em experiências, em fatos, em relatos do que a palavra de Deus traz e do que a minha experiência já vivenciou. Então a razão ela vai me dar um direcionamento. A emoção ela vai trazer em mim uma instabilidade. Por quê? Porque a emoção ela se deixa levar pelo que ela vê e não pelo que tem no coração ou tem no meu entendimento. Já a fé, ela vai sucumbir à emoção, ela vai elancar ou levantar o que já tem fundamentado na razão e ela vai projetar aquilo para me levar a vivenciar uma ousadia no Senhor. Note que no Salmo 121, o próprio salmista se exorta para não perder a noção de tudo, pois o texto nos mostra que a sua única saída é para o alto, o lugar da manifestação de Deus ao seu povo. Quando ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele se exorta. Se for necessário, se exorte. Diga para si mesmo aquilo que a palavra de Deus afirma sobre determinados conceitos acerca da sua fé em Cristo Jesus. O eixo de sustentação do salmista tem uma referência. Não se trata somente de um Deus, mas o Deus que fez os céus e a terra. O Deus que não tem nenhum ato impossível de realizar. O Deus que está acima dos montes e que vem até o monte para se manifestar aos seus. Um Deus que desce dos céus, vem até um nível alcançável pelo ser humano para que ali Deus manifeste-se a ele. É comum ser declarado na palavra de Deus como um Deus de referências. Como assim? Por exemplo,
o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, quando Elias está no monte e ele revela esse Deus dessa forma. O Deus que sara, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor proverá, o Deus de nossos pais, etc. A referência é um dos fatores determinantes de certos episódios para fomentar mais ainda a fé do seu povo. Socorro, esperança e convicção são passos necessários para que vivamos experiências profundas e marcantes com o Senhor nos nossos dias. Se toda a sua volta não te possibilita nenhum auxílio ou nenhum recurso, eu quero incentivar você a elevar os seus olhos para os montes. Ou seja, relembre dos grandes feitos de Deus em sua vida, que fundamentam a sua fé. Cada um de nós temos conosco ou consigo experiências que são determinantes, que nos sustentam, coisas que somente Deus fez por mim e por você, e que você não tem dúvida alguma de que foi Deus que fez. Então são esses feitos, nas nossas particularidades, que fundamentam a nossa fé. E diga para si mesmo a seguinte frase: o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe, minha querida, e que você viva nessa dimensão de declarar a tudo à sua volta que quando não tem o socorro, visivelmente falando, erga os olhos para os montes e diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.